Olá, tudo bem com você que assiste o NC News? Hoje a gente traz no NC News um dos temas mais graves da nossa sociedade, os altos índices de feminicídio no Brasil. Um problema que não apenas persiste, mas que voltou a ganhar destaque nos últimos meses, com o começo de um ano alarmante em algumas regiões. No último relatório do Mapa da Segurança Pública, mais de 1.450 mulheres foram vítimas de feminicídio, a maior marca desde que esse caso tratou-se a ser tipificado como crime. São mortes que não são apenas homicídios, são crimes motivados por violência de gênero, discriminação e desrespeito à condição feminina, que atinge especialmente mulheres dentro de suas casas, em relações com familiares ou com parceiros. Nos últimos dias, autoridades do Amazonas reportaram que em janeiro deste ano de 2026 houve um aumento expressivo no número de feminicídios no estado, ultrapassando registros anuais anteriores. Um sinal de alerta que nos leva a questionar o que está por trás desse aumento. As políticas públicas existentes são suficientes? Como a sociedade e o sistema de justiça respondem a essa tragédia diária? O NC Contexto já está no ar para entender o que é necessário. Acompanhe no programa de hoje. No NC News de hoje, a gente traz para o estúdio Raíssa Roster, socióloga, e nós vamos entender o contexto da notícia feminicídio. Um tema pesado, mas que a gente vai explicar no programa de hoje. Boa tarde, tudo bem, Raíssa? Boa tarde, tudo bem, Simon? A gente entra agora na tela de diversos amazonenses para explicar como o feminicídio ainda é um problema para a nossa sociedade. Vamos conversar? Vamos conversar. Uma das primeiras perguntas que a gente precisa entender no contexto da notícia, que faz parte do nosso programa, é como você explica que, mesmo com a lei do feminicídio em vigor desde 2015 e diversas campanhas de conscientização, o Brasil ainda tem atingido o maior número de casos da série histórica entre 2024 e 2025. Bom, Simon, nós estamos, inclusive, completamos em 2025 10 anos da lei do feminicídio. Mas nós não podemos atribuir a uma lei sozinha a resolução de um problema tão complexo, tão enraizado na nossa sociedade, tão estruturalmente parte do nosso dia a dia, como a violência de gênero. A gente não pode acreditar que uma lei sozinha vai dar conta de resolver esse problema. Então é por isso que nós vemos os casos acontecendo. Infelizmente, os números, os dados oficiais estão mostrando que a violência tem escalado, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer que a lei do feminicídio ela é um avanço civilizatório, porque o que antes era chamado de defesa da honra, hoje é considerado crime, crime de matar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher, por um sentimento de posse, por um sentimento de que a mulher não pode ter autonomia, não pode decidir sobre a sua vida, sobre o seu próprio corpo, sobre o seu destino. Então é por isso, porque o problema do feminicídio ele é como se fosse assim a ponta do iceberg. Ele é o desfecho trágico de um conjunto de discriminações, de violências, de situações que as meninas e mulheres enfrentam desde muito cedo. Então, quando acontece o feminicídio, é o desfecho de uma trágico de uma situação em que falharam muitas partes responsáveis, falhou o Estado, falhou a sociedade, né? Falhou em proteger, falhou em acolher, falhou em ir ao encontro, falhou em informar, em educar, em transformar. Então é por isso que, apesar da gente ter uma lei tão importante, como eu disse, é um marco civilizatório a lei do feminicídio, mas a gente não pode achar que a lei sozinha vai dar conta de resolver esse problema. Essa é uma tarefa do Estado
é uma tarefa e uma responsabilidade de toda a sociedade. É uma tarefa sua, Simon, é uma Sim, com tarefa minha, é certeza. uma tarefa dos homens, das mulheres, de todas as pessoas. Você tem razão, a gente vem desse período, são inúmeras notícias. As notícias sobre mulheres assassinadas na nossa sociedade são mais do que frequentes. A gente teve um exemplo, um caso recente da corretora que foi assassinada, teve o seu corpo ocultado e depois de 30 dias, infelizmente, tudo foi solucionado. Mas assim, eu falo infelizmente, mas o caso dela o infelizmente mesmo é porque eu tive relatos de que ela chegou a um exemplo, de registrar mais de 12 boletins de ocorrência. Ela passou por diversos tipos de repressão e particularmente eu entendo que ser mulher no ponto dela foi um ponto crucial para ela sofrer todas as coisas que ela sofreu na vida dela. Isso. Ser mulher e ser menina no país é muito perigoso. E a gente fala isso começando, Simon, pela própria casa, porque nós sabemos que os casos de feminicídio, cerca de 70% ocorrem dentro da casa da vítima. Então, as casas se tornaram um ambiente extremamente perigoso para mulheres estarem, porque é ali que elas convivem com seus agressores, muitas vezes são agressões no dia a dia, que culminam com um desfecho trágico, como a morte delas, né? Mas também é na casa que meninas menores de idade são estupradas por familiares, por parentes, né? Por conhecidos da família. Então, é uma situação que nós precisamos entender que ela precisa ser enfrentada no dia a dia e que quando essas mulheres, de alguma maneira, elas se calam, é porque elas têm medo, é porque elas não acreditam que se buscarem ajuda, que se buscarem o acolhimento, elas vão encontrar. E nós temos a responsabilidade, o Estado tem a responsabilidade de demonstrar que não é assim, que é possível superar essa situação, mas não é uma situação fácil de ser superada. Também nós temos que ter consciência disso. Então, é muito séria a questão, nós precisamos encarar com a devida seriedade. E, como eu falei antes, nós precisamos também engajar e mobilizar os homens, porque se os homens são agressores, os homens precisam ser parte da solução, os homens precisam ajudar a transformar essa cultura machista, patriarcal, que encara as meninas, que encara as mulheres como objeto de desejo, como objeto de posse, como objeto que não pode jamais tomar as suas próprias decisões sobre a sua vida. O caso da corretora certamente é um caso como esse, eu não sei se você tomou conhecimento, mas eu também, quem viu também se choca com o caso de um piloto de Sim, avião, foi soube. agora, um dia Ah, atrás, com o certeza. piloto ele faz parte de uma rede de exploração sexual de menores, né? Então, assim, alguém, entre aspas, insuspeito, uma pessoa de 60 anos, um homem, que vinha há anos explorando e filmando e violentando essas meninas. Então, eu trago esse exemplo também para você ver que em todos os ciclos da vida das mulheres, elas estão vulneráveis. E nós não podemos encarar isso como fatos isolados, fatos individuais. Nós estamos falando de uma situação que é coletiva, que é estrutural. Somente medidas e uma transformação cultural, estrutural, com políticas públicas sérias, consistentes, continuadas, com educação, é que a gente vai poder encarar isso, né? E mais um ponto também importante é que essas violências elas não acontecem de maneira igual para todas as mulheres. Nós temos que também saber reconhecer que mulheres negras enfrentam a violência de uma maneira muito mais brutal, inclusive no caso dos feminicídios e no caso dos estupros, desculpe, e mulheres também periféricas, mulheres indígenas. Nós não falamos muito das mulheres indígenas, ribeirinhas, elas têm estado fora, né, dessas estatísticas, desses relatos, mas também enfrentam Com pelas certeza. violências os conflitos territoriais, né, de disputas de posses, de violências contra territórios indígenas. Então a gente não pode desconhecer isso. E nós temos uma responsabilidade enquanto sociedade
de proteger essas mulheres, a sociedade como um todo. Com certeza. A gente relembra, né, que o fator educação, ele é um fator super importante, porque a educação ela muda, né. Se na educação houver pautas, houver inclusão, houver firmeza de mais assuntos relacionados, o que às vezes, por exemplo, numa sala de aula parece uma brincadeira, é um artigo de violência que a criança que está ali está se espelhando no que aconteceu na casa dela. Um exemplo, uma menina está brigando com um menino na sala de aula. Muitas das vezes, aquela briguinha ali na sala de aula, a sala toma partido do menino, por ele ser o mais forte, por ele ser o mais incisivo. E a menina acaba se tornando recuada, coagida pela própria sala de aula. E aí a gente entra no quesito educação. Quando, se tiver numa sala de aula uma educação que propague que violência, seja ela na sala de aula, no corredor da escola, no bebedouro, na saída para ir para casa, na hora que ela vai conversar com uma amiga, que isso aqui, aqueles movimentos são movimentos errados, eu acredito que a partir desse embrião, que é uma sala de aula, a vida pode mudar fora na vida da pessoa, não é isso? Perfeito, Simon. Eu concordo plenamente com você. Acredito que para transformar essa realidade nós precisamos atacar o problema da base, da raiz, e a educação é fundamental, é imprescindível, né? A educação transforma mentes, corações, e nós precisamos trabalhar isso desde a infância, desde a mais tenra idade, porque inclusive transformando e trabalhando essa formação das crianças, nós vamos estar também influenciando nas suas próprias famílias, né? Com Nós sabemos certeza. como que as crianças elas são agentes de influência nas suas casas, né? No consumo, nos hábitos, enfim, nos valores. Então, nós precisamos apostar na educação de gênero nas escolas. Nós temos um exemplo agora muito importante, vindo de fora, mas que por que não podemos trazer isso para o Brasil? É que no Reino Unido, a partir deste ano letivo, que começa em setembro, todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio irão implantar no currículo ações e conteúdos de enfrentamento à misoginia, de igualdade de gênero. Isso Sim. foi uma decisão, né, do Ministério das Mulheres e da Secretaria Nacional de Educação. Não por acaso é a mesma pessoa, é uma mulher que está à frente das duas Perfeito. pastas no Reino Unido, e isso se torna agora obrigatório. Não é uma decisão que vai depender da decisão dos dirigentes escolares, é obrigatório. Por que nós não fazemos isso no Brasil? Por que nós não introduzimos isso como um componente obrigatório? Nós temos algumas experiências que eu, inclusive, particularmente eu sou fã, como, por exemplo, o projeto Maria da Penha Vai às Escolas, Uhum. que é uma iniciativa do Judiciário, que acontece em vários estados, acontece no Distrito Federal, onde eu resido, e é muito importante, porque leva de uma maneira simples, de uma maneira educativa, o conteúdo da Lei Maria da Penha, ajuda a compreensão dessa lei tão fundamental para os direitos das mulheres, e trabalha com os professores, com os alunos, com a família, com a comunidade, mas não é suficiente. A Lei Maria da Penha ainda é um projeto, Maria da Penha Vai às Escolas, ainda é um projeto que depende da adesão da escola. Nós temos que ir além, muito Superar além, isso, né? superar isso. Não pode ser uma decisão individual do dirigente da escola. Com Precisa ser certeza. uma política de Estado, precisa ser uma política governamental. Então, é uma prática que nós podemos certamente debater e implantar aqui no Brasil, porque para mudar essa realidade nós precisamos começar muito cedo, a Com certeza. transformar essa cultura. E só para complementar, também quero citar uma pesquisa recente da ONG Serenas. Fizeram uma pesquisa em toda a comunidade escolar no Brasil sobre a questão de violências de gênero, violências contra meninas, mulheres, e encontraram que realmente poucas, a própria comunidade não consegue ainda
identificar essas violências, essas discriminações. Por exemplo, não percebe Sim, brincadeiras, não percebe uma educação com viés muito forte sexista, que significa dizer, meninas estudam humanas, meninos vão para matemática, meninos jogam bola, meninas brincam de boneca. Não há uma percepção do quanto essas práticas, esse comportamento vai incutindo na cultura essas discriminações. E essa pesquisa da ONG Serenas mostrou que poucos percebem ainda essas discriminações como violência e que o que se tem trabalhado mais são campanhas, são ações para combater a violência quando ela já está instalada, né? Quando já há uma violência física, quando já há um estupro, quando há o feminicídio, mas nós precisamos dar um passo atrás e sim. transformar isso numa educação positiva, numa educação de atitudes positivas, de atitudes de respeito, né? A meninas e meninos, ao respeito aos direitos de que cada um tem de ser e de se comportar como quiser, com respeito dentro do ambiente escolar e na sociedade. Ali é um microcosmos, é um micro-universo Sim. da cidadania, do que cada um vai ser na sociedade. Então a gente precisa transformar na escola. Eu sou entusiasta dessa política pública que a gente ainda está devendo Com certeza. fazer acontecer aqui no Brasil. E é muito importante, né, que a gente enxerga que é verdade. Muitas das vezes, quando a educação não trata desse tema com clareza, quem está aprendendo na vida é a pessoa que está ali na salinha de aula, tem 5 anos, uma criança com 5 anos. Se a partir desse momento ela começa a ter inclusões de que uma fala, às vezes, é uma forma de violência, e a mulher, ela é agredida, ela é violentada de diversas e inúmeras formas, seja na física e seja na mental. Todas elas são de problemas estratosféricos, porque uma pessoa que vive num contexto de realidade de vida de violência mental, o problema que ela vai ter é uma ferida aberta para o resto da vida. Ela vai tentar se curar disso inúmeras das vezes. E uma ferida física da mesma forma, porque sempre que ela vai olhar para aquela cicatriz, ela vai lembrar que ela sofreu uma violência. E quando a gente sempre olha para uma ferida que a gente tem, em alguns momentos nós superamos, mas em muitos momentos nós estamos reflexivos com nós mesmos, porque eu entendo que muitas das vezes uma mulher, quando sofre uma violência, ela se pergunta: meu Deus, por que isso aconteceu? Às vezes a gente tem relatos de que a mulher, ela se sente culpada por isso ter acontecido. E na verdade, esse sentimento de culpa nem era para estar ali, mas é mais porque a sociedade que a gente vive, ela impõe que a mulher sempre tem que ser tratada como dúvida. É verdade mesmo? Será que ela não facilitou? E aí nós nos perguntamos, enquanto sociedade, esse pensamento ser propagado às vezes desde lá da infância está errado. Eu enxergo como errado. A sociedade precisa mudar lá no núcleo. E só quem pode fazer isso é a gente, estudando. Eu fico muito feliz, Simon, de ouvir as suas palavras, de ouvir a sua compreensão dessa realidade, porque é isso mesmo, é por aí. E você tocou num ponto muito importante, porque as marcas físicas de uma violência, elas são visíveis, mas as marcas emocionais e psicológicas da violência, elas são muito mais profundas, são de muito mais longa duração. E eu queria lembrar, né, que, de acordo com a Lei Maria da Penha, um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha, que este ano está completando 20 anos, e é considerado uma das leis mais avançadas do mundo. Então, nós todos temos a obrigação, o dever de conhecer a Lei Maria da Penha, né, de sermos agentes de difusão desse conhecimento, da aplicação do controle, da fiscalização, se essa Sim, lei está sendo aplicada na nossa cidade, né, no nosso estado, no nosso país. A Lei Maria da Penha ela traz 5 tipos de violência: a violência física, a violência sexual, a violência moral,
a violência patrimonial e a violência psicológica. Eu deixei para o final a violência psicológica, porque essa é a invisível. É a invisível, mas, segundo neurocientistas, segundo psicólogos, psicólogas, ela traz efeitos físicos sobre o cérebro. É impressionante, eu acompanhei recentemente estudos e até palestras de especialistas em cooperação com o judiciário, e eles mostraram imagens do cérebro de mulheres que passam por situações, e pessoas, mas mulheres em especial, que passam por situações de violência psicológica. Então, a violência psicológica contra as mulheres, ela, no âmbito da violência doméstica, ela vai causando danos fisiológicos na estrutura do cérebro e ela afeta mecanismos de comportamento, ela afeta a capacidade de planejar, ela afeta a capacidade de tomar decisões, ela afeta naturalmente a autoestima. Então, quando a gente trata do ciclo da violência doméstica, também no âmbito do entendimento da Lei Maria da Penha, a gente precisa entender isso, que as mulheres, a violência não acontece do nada. Ela vai acontecendo como uma escalada e muitas vezes a violência psicológica é quase como se fosse a base do Sim, processo, com situações de desqualificação, situações de desacreditar, situações de diminuir, de botar a mulher para baixo. Então a mulher vai se desacreditando e também em situações de ameaça. E aí esses estudiosos, neurocientistas mostram que uma pessoa em situação de ameaça, o organismo dela entra em situação de colapso, entra em situação de vulnerabilidade, em situação, ela é como se fosse assim, porque nós seres humanos existimos com esse mecanismo de defesa, sim. mas nós existimos com mecanismo de defesa para situações temporárias. Se nós somos submetidos à ameaça constante, permanente, isso vai causando danos que vão trazer situações dificílimas, graves para a saúde emocional, para a saúde física dessas mulheres. E muitas vezes, inclusive, Simon, as mulheres não conseguem denunciar e romper o ciclo da violência porque elas estão armadilhadas Com naquele certeza. ciclo de violência em que a violência psicológica as deixa assim, no chão, Sem enxergar sem enxergar a possibilidades, né? possibilidade, sem enxergar a saída. E algumas vezes, quando elas tentam e não conseguem, aí qual é a reação? Não, eu não tenho mesmo saída. Com Eu não certeza. tenho mesmo É muito triste a chance. gente enxergar que essa realidade da mulher se enxergar sem saída, ela existe muito. E às vezes é aonde o poder público com a lei não chega. E a gente também pode falar, obviamente, de comunidades isoladas na região do Amazonas. Será que a gente vai ter a ajuda do poder público naquela mulher, naquela senhora que mora em uma comunidade rural, mora em uma comunidade indígena, e ali ela sofre repressões, ela sofre ameaças todos os dias, e quem sabe que ela sofre tudo isso por mais de 20, por mais de 30 anos. Eu me pergunto muito, porque no evento da semana passada, a gente conheceu, o Brasil inteiro conheceu um pacto assinado pelo próprio presidente Lula que une os três poderes no combate contra o feminicídio. Mas a gente se pergunta veementemente, tem comunidades indígenas, tem comunidades de ribeirinhos, que eu fico me perguntando, será que a lei vai chegar ali? Será que a educação, será que a força, será que aquela rede de apoios que toda pessoa precisa, o homem, a mulher, ele precisa de uma rede de apoios. Porque, às vezes, nessa rede de apoio, você, uma mulher que sofre agressão, você que está sendo reprimida, está sendo oprimida, se você desabafa com uma rede de amigos, você desabafa com uma amiga, que você está passando por isso dentro da sua casa, com certeza aquela pessoa vai de alguma forma tentar te ajudar. Se ela não tentar te ajudar, ela não é a tua amiga de verdade. Ou essa pessoa não é o teu amigo de verdade. Porque qualquer pessoa
que tem uma conversa com alguém e eu digo para você, olha, dentro da minha casa, hoje ele me sufocou, hoje ele me deu um tapa, hoje eu perdi um dente, hoje o meu olho amanheceu turvo porque eu peguei um soco. E se você relata isso para uma pessoa que é sua amiga e ela não faz nada, e ela não te orienta, ou ela ao menos não tenta te ajudar a resolver esse problema, essa pessoa não é seu amigo, né? A gente imagina que a rede de apoio, aquela comunidade que você busca em um momento de socorro, ela é necessária no convívio humano, no convívio de uma mulher em perigo, não é mesmo? Sim, e é necessário haver uma cooperação entre o Estado, os entes governamentais, quer seja no âmbito municipal, estadual, federal, e a sociedade civil, né? Nós sabemos que devido ao tamanho do Brasil, a dimensão, Sim. né, continental do Brasil e particularmente a Amazônia, né? Uhum. Eu conheço bem, estive em algumas localidades que a gente só acessa de barco, são muitas, né? Sim, Que são sim. horas, inclusive, de viagem de barco para chegar até o local, comunidades ribeirinhas. Então, nós precisamos também trabalhar, nós que eu digo a sociedade e o Estado, capacitar e fazer alianças, parcerias com as entidades, com o movimento da sociedade civil local para fortalecer essas redes, né? Informar sobre que serviços estão disponíveis, onde buscar ajuda. Hoje a gente tem a questão da internet, que facilita por um lado e por outro também a violência digital de gênero, Sim. que está crescendo muito, que é outra vertente que a gente precisa agora enfrentar, encarar, né? Como que as tecnologias, como que a inteligência artificial está entrando, né, na vida das pessoas, está violentando meninas, está capturando jovens para esse mundo violento, esse mundo de desrespeito, de misoginia, né? A gente precisa trabalhar tudo isso. E realmente o Estado tem sido falho e insuficiente para chegar lá na ponta. Então, uma forma de encarar esse desafio é trabalhar com a sociedade civil, e eu traria também uma outra instância da sociedade civil, um outro componente da sociedade civil, que são as instituições religiosas. Não falamos nisso aqui, Sim, mas as instituições religiosas, elas têm um papel para o bem e para o mal. com certeza. Em algumas dessas instituições são onde ocorrem violências que são abafadas, que são caladas, né? Eu fui testemunha de uma situação na Amazônia, numa dessas comunidades que eu visitei, em que uma menina, uma menor de idade, relatou que estava sendo abusada pelo seu avô, que era pastor de uma igreja. Nossa E senhora. isso foi falado ali, causou assim perplexidade. Depois eu estava à frente de uma ONG, nós tivemos que encaminhar essa situação. Mas assim, as igrejas, infelizmente, ainda são espaços de passar pano, de encobrir essas situações. Então a gente tem que trabalhar conscientizando, trazendo lideranças, né, para esse movimento, para esse acolhimento das mulheres e outras instituições também, né, da sociedade civil, para a mulher sentir que não está sozinha, Com né, certeza, com e certeza. assim, não jogar sobre as mulheres a responsabilidade de tudo, né? Isso. Ah, você está nessa situação de violência, levou um tapa, por que você não deixa ele? É, Nossa, é fácil dizer porque você não com deixa, certeza. se você não está na pele daquela mulher, que você tem 5 filhos, você não tem uma renda, que você precisa colocar comida na mesa, né, que você enfrenta uma situação de dependência psicológica, então é preciso um acompanhamento, é preciso uma assistência. Não são soluções automáticas, soluções imediatas. Nós precisamos trabalhar de maneira séria, de maneira a realmente orientar, apoiar, ajudar essas mulheres a se estruturarem para superar essas situações, e quando a situação não tem mais jeito, é grave, a acolhê-las, né? Sim, Porque dentro, por exemplo, da Lei Maria da Penha, nós temos as casas-abrigo. As casas-abrigo são equipamentos mantidos sob sigilo da sua localização,
em que as mulheres, quando estão enfrentando um risco de morte, de serem assassinadas, mortas por feminicídio, elas podem ser acolhidas com seus filhos nessas casas. Mas essas casas ainda são em uma quantidade muito pequena. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é evitar que se chegue a esse Sim, ponto, com né? certeza, com certeza. Então, temos que trabalhar de novo na prevenção de todas essas situações. É isso. Eu, enquanto jornalista, faço a orientação. Você, mulher, que está assistindo o nosso episódio de hoje, que passa por qualquer tipo de violência e até mesmo você pensa que aquela fala do seu marido ou de alguém que tenha o poder de lhe agredir e de lhe causar alguma dor, algum problema, não passou de uma fala, se preocupe. Se preocupe, estude, pense, reflita e sempre, sempre busque ajuda. Eu sei que muitas das vezes a gente, enquanto cidadão, a gente acha que o Estado não vai fazer nada. Eu vou registrar um boletim de ocorrência, eu vou procurar a Defensoria Pública do meu estado e não vai passar disso. Mas eu ainda acredito, de certa forma, que a insistência, a persistência por resoluções ainda ajudam de alguma forma. Eu sei que é difícil. Eu sei que o caso da corretora que a gente falou aqui, foram 12 boletins de ocorrência, luz desligada, água desligada e infelizmente aconteceu a morte dela. No Amazonas não muda. Muitas mulheres sofrem. A gente teve o caso no ano passado de uma indígena que foi presa, foi pelo menos estuprada na cela por vários detentos, teve a vida dela exposta, o caso dela exposto, e a sociedade entrou em ação. Acompanhei esse Você caso acompanhou esse caso? Foi de repercussão assim nacional, nacional. porque é de uma preocupação onde a gente conversou já sobre isso. O poder público, nossa, como que em uma cadeia, no Amazonas, uma mulher é presa numa cela com vários homens, se a gente sabe que pela própria lei, nem revista um homem pode fazer numa mulher. E aí a gente, meu Deus, a que ponto a nossa sociedade chegou? Será que a gente ainda vive naquele período medieval, onde todos nós somos tratados como é difícil até falar, como pessoas realmente à beira da sociedade. E aí a gente só tem noção de que a gente está na beira da sociedade quando a gente passa por uma situação complicada na nossa vida que eu preciso do Estado. E aí você recorre e se preocupa. Será que eu vou ter apoio do Estado? Mas essa minha fala foi mais para você, mulher que está assistindo, entender que muitas das vezes parece que o Estado não está atuando, mas vale a persistência, vale pensar, vale insistir, vale mudar. O que não vale é você se calar e achar que isso você, infelizmente, encontrou uma pessoa que vai te humilhar, que vai te agredir, e é com essa pessoa que você vai ter que permanecer a sua vida, porque não é desse jeito, não é? Vale buscar ajuda, vale pressionar, inclusive, né, como sociedade civil, como movimentos organizados, coletivos de mulheres, coletivos comunitários, vale pressionar o seu município, vale pressionar o governo do estado, vale pressionar os órgãos de defesa dos direitos, né, humanos, dos direitos das mulheres, vale pressionar sim, porque é só assim, só denunciando, só mostrando que não está funcionando, é que você vai conseguir mostrar que é preciso mudar essa realidade, né? Se a gente não pressionar pelo melhor funcionamento dos serviços públicos, né, dos direitos que as mulheres têm, não vai mudar essa realidade. É isso. E para a gente caminhar para a reta final da nossa conversa no NC Contexto de hoje, eu tenho mais duas perguntas. A gente falou sobre o medo da denúncia, né? Como a mulher se posiciona, eu vou denunciar, será que isso vai me ajudar ou será que isso vai me complicar? Porque a denúncia, ela traz isso, infelizmente. E a gente precisa entender quais são as principais falhas no atendimento policial e judicial que desestimulam a vítima a buscar ajuda, a pedir socorro. Olha, eu vou falar na perspectiva de quem viveu na prática a política pública, né? Atuei como secretária de mulheres
no Distrito Federal, subsecretária de Políticas para as Mulheres, então eu acompanhei essa realidade na ponta, acontecendo. Uma das coisas que mais nós ouvimos como queixas das mulheres que recorrem a esses serviços, né, uma delegacia especializada de atendimento à mulher, é a questão da pouca preparação dos servidores para esse acolhimento. Como você falou, né, essa cultura de culpabilizar a mulher. A vítima chega com um relato e há um descrédito, há um desestímulo de quem escuta essa denúncia, de quem escuta esse relato, de que aquilo procede, ou não, deixa isso para lá, né? Então, assim, eu mesma tive a oportunidade de anonimamente acompanhar, ficar assim na retaguarda, assistindo uma mulher numa delegacia, né, especializada, e vendo o que acontecia. E eu vi, de fato, a dificuldade dela em convencer no Nossa primeiro Senhora. momento do atendimento, o que ela tinha vivido. E ela estava chorando, ela estava em estado assim de abalo emocional. Então, um dos problemas sérios é que nós precisamos de profissionais melhor preparados para acolher, para não revitimizar essa mulher, para não descredibilizar essas vítimas que buscam essa assistência, né? Uma outra coisa que nós precisamos, e eu tenho falado muito sobre isso também, é ampliar a rede territorializada de atendimento, porque também mulheres que estão em áreas remotas, muitas vezes, né, elas têm que pegar um ônibus, elas têm que sair de casa, elas têm que deixar os filhos, elas têm que pedir ajuda a alguém para poder ir prestar queixa. Então, tudo isso são barreiras, Com barreiras que certeza. vão se colocando no processo e que vão dificultando que ela tome a decisão, né? E também temos que pensar em ferramentas que possibilitem via internet que elas também façam isso. Também é um outro mecanismo que pode facilitar, porque hoje todo mundo, né, muita gente Sim. tem um pacote de dados, por mais simples que seja, que ela possa registrar, pedir ajuda, conversar com alguém, né? Então eu recomendo que esses pontos precisariam ter uma prioridade maior. É isso. E a gente fala sobre isso e, muito assinado nas entrelinhas, a gente fala sobre força. E força é um quesito crucial para quem passa por uma violência e para quem precisa denunciar. Porque uma mulher que está sendo violada sexualmente, mentalmente, fisicamente, ela precisa encontrar uma força dentro de si. E se na comunidade que ela vive, por exemplo, ela não tem nada ali que lhe ajude a ter força, eu sei que é difícil, que não é fácil, mas você, mulher que assiste, você também é uma viga de força. Você também pode ser força e você pode se ajudar e você pode, às vezes, na própria dor, ajudar quem está precisando e que está do seu lado. Eu faço esse comentário de direção para que mulheres, se vocês passam por qualquer coisa que vale lhe abater na vida, nunca imagine que você está sozinha. Imagine que você tem força, porque o estímulo da força, do vigor que tem dentro da mulher é preciso ser exposto para, nesses momentos, ela conseguir vencer essas próprias barreiras, que às vezes é pegar um carro, às vezes é pegar um barco, às vezes é pegar uma canoa e procurar ajuda de qualquer que seja a pessoa que você acha. Porque na nossa contagem, às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu conto nos dedos as pessoas que vão me ajudar. E muitas das vezes as mulheres que estão sofrendo por alguma coisa, elas também contam nos dedos. Ou às vezes nem tem com quem contar, porque às vezes o pensamento, a propagação da pessoa que fala para ela, diz: olha, se você procurar a ajuda do fulano, eu vou matar você e o fulano. Se você procurar a ajuda do ciclano, ele não vai poder fazer nada, ele nunca vai te ajudar. E às vezes nessas frases, nessas falas estão embutidos assuntos que apenas bloqueiam a mulher aqui, quando na verdade
a ação que ela toma por parte da força modifica toda a vida dela e acaba tirando ela dessa situação de cerca, de bloqueio na vida, porque uma pessoa está ali impedindo ela de viver como uma pessoa precisa viver, que é feliz, que é trabalhando, que é com saúde, que é livre de qualquer pensamento de bloqueio que alguma pessoa que não teve uma vida tão boa ou tão feliz acha que fazendo isso vai solucionar. É o prazer da vida dela ver uma pessoa bloqueada, abatida, chorosa ou triste pelos cantos, não é mesmo? Sim, são muitas situações, né, nós sabemos que não são, situações isoladas, não são casos individuais, a gente está falando de um problema estrutural, de um problema de toda a sociedade, um problema coletivo, mas quando a gente vê os casos concretos, reais, com uma história, a gente se anima. E há muitas situações de mulheres, né, e é nesse sentido dessa palavra de encorajamento, de que as mulheres elas busquem ajuda, né, em qualquer estágio, e principalmente no estágio inicial. Com Quando certeza. você aprenda a identificar os sinais, se informe, se busque um letramento sobre o que é violência, entenda que violência não é só quando chega no estágio final, entenda que violência é qualquer tipo de privação que você sofre, desqualificação que você sofre, desmoralização das suas qualidades, da sua aparência, da sua capacidade, tudo isso são violências. Comece a identificar isso e aprenda a buscar ajuda. Se prepare, se estruture, né? Busque apoio em instituições, busque apoio em redes, busque apoio em pessoas que apoiem pessoas que você confia, busque apoio em instituições, denuncie, né? Não fique sozinha. Essa a mensagem final Sim, é: não fique sozinha. Existe uma saída, com certeza. existe um caminho de saída. Falo isso como quem já viveu e já viu milhares e milhares de situações, né? E a gente sabe que no caso trágico dos feminicídios, 80% das vítimas do feminicídio não tinham medidas protetivas, que são um instrumento assegurado pela Lei Maria da Penha, pelo Estado, para garantir que essa mulher tenha a segurança de não ter esse agressor se aproximando dela novamente. Então, essas mulheres que morreram, infelizmente, foram mortas por feminicídio, elas não tinham essa medida protetiva. Por que será? Sim, Elas não conheciam, o que, que aconteceu? Então, procurem se informar, busquem ajuda, porque o quanto antes você identificar, o quanto antes vocês puderem perceber o que está acontecendo e se preparar para essa saída, vocês estarão trilhando um caminho de bem-estar, trilhando um caminho de superação dessa situação. Mas tem saída, com tem certeza. esperança, não é algo que não é um beco sem saída, tem saída. É preciso que a gente construa, não só individualmente, mas coletivamente, essa rede de proteção, essa rede de amparo, de acolhimento, de orientação, de fazer com que as leis, as políticas públicas, elas saiam do papel e elas se transformem realmente em mudança, mudança na educação, mudança nas redes de atendimento, mudança para que as leis sejam aplicadas e mudança, que eu ainda não falei também, na integração de dados e informações. Perfeita colocação. Olha, a gente está encerrando o nosso papo, nós conversamos aqui com a socióloga Raíssa Rossiter. E foi um papo super agradável, super importante, super necessário. Eu reforço as palavras da Raíssa. Você, mulher, lembre-se, você tem força, você tem domínio sobre a sua vida, você tem acesso à educação. Procure, pense, se estruture e se livre dessas pessoas aí que tentam te machucar de qualquer forma. O que não faz feliz pra gente, não é bom a gente ficar. Eu faço parte desse pensamento. Se não te faz feliz, se não te agrada, não insiste. Você muda a sua vida, você caminha para o outro lado e mais na frente você vai olhar para trás e você vai dizer: Meu Deus, eu me livrei mesmo de uma situação embaraçosa na minha vida. Lembre-se disso. E quem está sofrendo,
procure os meios de ajuda, escreva, inclusive, pode escrever para o programa, esse programa daqui a pouco vai estar no YouTube, vai estar em todos os canais, escreva, comente, mande e-mail, e nós, a comunicação é um fator necessário, é um fator crucial para fazer você que está ouvindo a gente, para fazer você que está vendo a gente, ser ouvida, ser atendida e ser ajudada. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. E um registro especial para que um veículo de comunicação esteja priorizando esse tema tão importante para nós, né, mulheres, e para toda a sociedade, e em especial que vocês, homens, e o Simon sejam aliados dessa causa, né, que é de todos e todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Raíssa. Até a próxima, viu, gente? Até daqui a pouco, no próximo bloco, a gente conversa com outra personalidade também super importante para falar sobre feminicídio no Brasil. A gente volta já. A gente volta do intervalo e aqui no estúdio a gente já encontra com Lia Zanota, especialista em violência contra a mulher e antropóloga. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. É um prazer enorme lhe receber para a gente falar sobre esse tema tão importante que é o feminicídio no Brasil. Eu tenho a primeira pergunta. A gente precisa entender no nosso programa que chama NC Contexto, a gente sempre está tentando entender várias notícias e a notícia fato que a gente tenta entender é o feminicídio. E a senhora, como antropóloga, como a senhora interpreta esse paradoxo que a gente tem mais leis, tem mais campanhas, mas os números de violência contra a mulher, eles continuam subindo e atingindo níveis de, por exemplo, 4 mulheres morrem a cada dia. Como a senhora interpreta esse paradoxo? Veja, nós estamos hoje no momento em que a ideia dos direitos das mulheres e dos direitos humanos vem aparecendo no Brasil, especialmente desde a Constituição de 88, quando marca a igualdade de gênero na Constituição. Agora, se nós olharmos para trás, nós vamos ver uma prática cultural de longa duração que, inclusive, não só estava na memória das pessoas, das famílias, passando de
pais, mães e para os seus filhos e filhas, em que a desigualdade era imensa e estava inclusive nas ordenações filipinas da época colonial, em que você podia matar sua mulher se você achasse que ela estava traindo, e isso não era crime. E, por outro lado, você podia, todo dia, se a mulher não te obedece, castigá-la fisicamente. Então, não era só que estava marcado na Constituição o controle dos homens sobre as mulheres, mas também a forma de sancionar, ou seja, de castigar fisicamente e até de poder matar, não precisava nem provar, mas que você tivesse indícios de que sua mulher estava traindo. Então, se você olhar isso, depois você vem na época republicana, que vai até nos anos próximos, não é? A década de 20, 30, 40, 50, os homens, na justiça, eles se defendiam dizendo que eles estavam defendendo a sua honra, e aí eram absolvidos. Então, se você olhar que as duas coisas iam juntas, tanto a questão legislativa, normativa, legal do próprio Estado, quanto a memória social. Então, nós temos condições, digamos assim, muito duras para enfrentar. Então, se nós temos os cortes enfrentados no século passado, se pudéssemos dizer, você tem o Estatuto da Mulher Casada nos anos 60, 1960, é quando as mulheres têm condições de trabalhar sem autorização do marido. Isso se vocês olharem, é recente. E você tem mais tarde, né, depois da Constituinte, você vai ter só muito mais tarde, com a Lei Maria da Penha, condições de prevenir, portanto, a violência. Então, é um modo pelo qual antes bater na mulher era um crime de bagatela, coisa pequena. Então, e matar as mulheres, você teve que ter o movimento feminista nos anos 70 para, no caso célebre do Doca Street, que na primeira julgamento dele, em 1970 e pouco, ele foi considerado absolvido. E só depois da movimentação feminista é que ele foi considerado culpado. Então, é neste momento do final dos anos 70 que o movimento feminista consegue colocar a questão da criminalidade terrível que é o feminicídio. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje você tem leis do feminicídio, né, que desde 15, que vão dizer que, olha, feminicídio é um crime específico feito só porque a mulher é mulher. Então, essa elaboração de dizer qual é a razão, não é ciúmes doentio, não é razão, motivação que possa ser considerada justificativa para o homem. É realmente você está matando só porque ela é mulher, ou porque é sua mulher, então, neste caso, é um feminicídio que se dá no âmbito familiar e doméstico, onde ali o perigo está dentro de casa, ou então mata-se fora do contexto familiar, porque é a condição da mulher. Ela é inferior, ela pode ser morta, ela pode ser estuprada, ela pode ser vítima de violência física pela condição de ser mulher. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: você precisa de lei, mas você precisa também de muitas instituições do Estado para que realmente consiga se prevenir o feminicídio. Então, a campanha vem, a opinião pública é favorável à Lei Maria da Penha, mas no início não era. Houve juristas que disseram que era inconstitucional,
porque ela defendia as mulheres e não havia uma outra lei para defender os homens, mas não precisava, porque quem tem o controle e quem mata são os homens, matam as mulheres por controle. E também os homicídios no Brasil são muito altos, porque homens matam homens pelo desafio. Então, sempre tem a prática machista ali presente. Então, veja que para a gente diminuir os feminicídios, a gente precisa de uma força institucional do judiciário e do executivo muito mais forte do que a que nós temos, que está ampliando, que era inexistente, agora ela ganhou força, mas ela não chega a, a todas as regiões do Brasil. Perfeita colocação. E falando de todas as regiões do Brasil, eu quero puxar para a região norte, para a região amazônica, para a gente entender no trabalho de campo e nas ONGs, como a gente consegue entender na antropologia as particularidades da região norte. A senhora falou que as políticas existem, os poderes, eles num pacto, na semana passada, inclusive, se uniram no pacto contra o feminicídio. Mas a gente ainda precisa entender sobre o isolamento geográfico. Isso acontece num país que a gente vive, que tem tamanho continental, como a gente conversou ainda há pouco. Claro, claro. Esse é o grande problema, eu diria, porque a maior parte dos feminicídios ela está se dando em regiões onde não tem essas instituições capazes de enfrentar a violência contra a mulher. Por quê? Porque a população mais rural, mais urbana, mais periférica, é onde exatamente não estão presentes as instituições, quer do executivo, dos centros de acolhimento das mulheres e da violência contra a mulher, que são importantes, quer das delegacias, que atendem bem a mulher, quer dos juizados, quer das promotorias. Então, se a gente tem visto um pouco nos dados de onde estão presentes os juizados contra a mulher, que em regiões onde os juizados especializados não têm, é importante que os juizados, mesmo não especializados em violência contra a mulher, eles atendam e sejam capacitados para atender as mulheres. Então, nós vimos, por exemplo, comparando alguns dados de juizados de violência contra a mulher especializados na região norte, são os que mais recebem mulheres ribeirinhas, mulheres indígenas. Não são juizados especializados, são juizados comuns, mas só que são muito poucos que atendem com capacitação as mulheres. Então, vendo como é que se espalham os juizados especializados, quando se pensa na região norte, por exemplo, e em grande parte na região nordeste e também centro-oeste, era necessário capacitar qualquer juizado em qualquer comarca para poder defender a mulher, porque senão ela fica totalmente sem defesa. Então, isso é muito importante, porque às vezes se quer, não, nós precisamos mais juizados especializados. Sim, precisamos, mas se isso não é possível, que as condições, às vezes, orçamentárias dos governos estaduais, municipais e federal não dão conta, é necessário investir na capacitação de todos os juizados, de todas as delegacias. Porque às vezes você também não tem delegacia especializada, melhor que tivesse, mas não especializadas, elas têm que ser capacitadas. Então, eu vejo que a questão da capacitação ela é fundamental para ocorrer nas regiões, digamos assim, porque toda a história da criação das delegacias especializadas é que vem desde os anos 80, e dos juizados especializados, eles se concentraram em capitais. Então, você imagina estados grandes com vários municípios, não grandes, pequenos, você tem que capacitar as instituições que estão lá para lidar com a mulher, senão ela não tem condições de enfrentamento e não tem condições de acolhimento.
Então, o que é visto nessa pouca análise que foi feita dos dados é que as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, aparecem mais nos juizados não especializados, mas eles estão sem capacitação, tem que capacitar. Então isso é uma grande questão fundamental. Agora, veja, o pacto que foi houve um pacto anterior a esse que foi falado, de um pacto nacional dos 3 poderes, que foi o pacto de prevenção, que foi todo ele montado, construído pelo Ministério das Mulheres, e o pacto de prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio é um pacto que faz com que a área federal converse com todas as áreas estaduais e municipais. Então, esse pacto de prevenção já anterior ao pacto nacional firmado pelos 3 poderes, ele tem aquilo que o Pacto Nacional diz, todas as orientações necessárias, toda a estrutura. Só que a estrutura não é suficiente. Então, eu esperava que esse novo pacto pudesse me dar mais estrutura. Mas, na verdade, ele deu mais visibilidade, o que é muito bom, mas ele não mostra como é que ele vai melhorar a estrutura. Então, mas de qualquer forma, ele é fundamental porque ele dá uma visibilidade à importância de um pacto, mas só que esse pacto, para mim, tem que ser interfederativo, para que ele realmente chegue até o município, para que a gente possa realmente ter instituições. Porque, veja, você tem promotorias públicas que atendem as mulheres. Eu faço aqui um empenho aqui ao Ministério Público que torne mais visível na própria internet quais são as promotorias especializadas para atender a mulher, porque mesmo para o pesquisador é dificílimo encontrar. O juizado, você vai lá, o 100, 180, você encontra toda a relação dos juizados existentes, mas falta, especialmente no Ministério Público, fora algumas regiões que são excelentes, como o Distrito Federal, que tem toda a relação das promotorias especializadas em relação à mulher. Em outros estados, você não tem essa informação. Então, isso é importante. Por outro lado, portanto, vai dar mais visibilidade. Agora, o que nós conseguimos, eu acho, com a Lei Maria da Penha e com todas essas matérias sobre o desespero que nós estamos tendo como mulheres em relação ao feminicídio, é a visibilidade. Isso é um problema seríssimo que existiu no Brasil colonial, que era coisa bagatela, acontecia, não era nada. Então agora a gente diz o absurdo, o horror, o horrível dos índices de violência contra a mulher e dos índices de feminicídio no Brasil. Perfeita colocação. Com base no que a gente tem conversado, né? É visível. A próxima pergunta fala sobre isso mesmo, que as ruas têm gritado: parem de nos matar. E na sua visão, essas mobilizações conseguem furar a bolha e chegar ao legislativo ou ao Estado? O Estado tem dado resposta paliativa a isso? Olha, eu acho que se não tivesse o levante feminista, se não tivesse toda a movimentação para o fim da violência, para a percepção do feminicídio, talvez você não tivesse nem as campanhas públicas, né, contra o feminicídio, nem esse alerta geral contra o feminicídio, que implica que cada vez mais, diferentemente do que se falava há anos atrás, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, então eu acho que essas campanhas têm o peso de fazer um efeito na própria sociedade, em que dizer, entre briga de marido e mulher, eu vou defender a mulher, porque é ela que está sendo vítima, atacada e passível de ser assassinada, e, por outro lado, também mostrar a importância para o Estado cada vez mais colocar instituições a seu serviço
para o enfrentamento. Então, medidas protetivas de urgência são fantásticas, mas elas têm que ser dadas, né? Então, elas têm que ser dadas, em grande parte, para muitos basta dizer no papel, mas em grande parte é preciso uma outra coisa, é preciso que a mulher tenha, digamos assim, no seu celular, condições de dizer se o marido está, ver e saber se o ex-marido ou o marido está se aproximando e quer matá-la. Você precisa de centrais de monitoração eletrônica. Então, você imagina, aí volta, isso não tem nas capitais do jeito que deveria ter, e precisaria mais ainda nas áreas rurais, nas áreas periféricas. Então, nós estamos, digamos assim, com a clareza de para onde devemos ir, mas talvez sem os recursos necessários para onde ir. Então, é fundamental. E outra coisa que é fundamental também é que são coisas que, se às vezes os homens violentos têm que botar a tornozeleira eletrônica e serem monitorados, isso precisa de recursos do Estado. É fundamental isso. Mas, por outro lado, é fundamental também que os homens tenham a medida protetiva da mulher, que obriga o agressor a fazer parte de cursos, não são cursos, na verdade, são grupos de reflexão oferecidos pelo Executivo ou pelo Judiciário ou pelo Ministério Público, em que lá eles aprendem a verificar, eles reconhecem nesses grupos, às vezes eles não se acham violentos, mas eles reconhecem a violência no outro. Então o grupo funciona porque eles começam a ver retratos de si no outro, porque em si fica mais difícil ver a violência, mas no outro, fazendo com outra mulher, esse é o aspecto mais positivo desses grupos. Então você tem sim possibilidades de trabalhar prevenindo através da Lei Maria da Penha. E é incrível mesmo como uma prática que aparentemente é simples, né? Parece que você colocar pessoas, homens, que cometeram algum tipo de crime contra uma mulher em um mesmo núcleo e eles conversem e entendam que o que eles fizeram é errado, é abominável na sociedade que a gente vive hoje, parece que é uma coisa surreal, né? Porque muitas das vezes a gente acha que quem está cometendo esse tipo de crime, esse tipo de violência, sabe do que está fazendo. Mas a gente também entende que muitas das vezes as pessoas são um reflexo de uma casa que ele morou, que o pai fazia a mesma coisa com a mãe e ele normalizou isso. Ele achou um exemplo. As frases mais comuns que tem: a mulher foi feita para a beira do fogão. E tem filho que é criado por pai e por mãe que ele vê isso e ele acha que isso é normal. Mas, na verdade, nessa simples fala tem uma raiz de um problema. Já está ali posto que ele tem o direito de controlar a mulher e o que ele não tem. Então, o que os homens devem fazer, quer dizer, que é a ideia também desse último pacto, é de colocar uma questão assim, todos por todas. Quer dizer, os homens também têm que perceber o que eles estão fazendo e, se eles se permitem tudo, eles fazem qualquer coisa, matar, controlar, beber e qualquer coisa, eles, com as mulheres, não permitem nada. Então, eles teriam que pensar em arrefecer os desejos violentos que eles aprenderam, em grande parte dos homens aprenderam a ser violentos, exigiram que você não leva um desaforo para casa, você rebate, você revida. Então, eles têm que aprender essa forma e reconhecer que a mulher é autônoma, respeitar a mulher como ele também quer ser respeitado, porque ele quer ser controlador. Então, eu acho que é uma questão também que eu falo aqui um pouco para as mulheres, é que às vezes as mulheres e os homens se enganam. As mulheres gostam de um homem protetor, mas elas vão encontrar um homem controlador. Então, mulheres, pensem bem o que é proteção que vocês querem, porque, na verdade, num casal, o homem protege a mulher protege o homem, não é de um lado só. E proteger não é controlar. Para
homens aprenderem isso e para mulheres aprenderem isso. Sobre o quesito que às vezes você, mulher, está assistindo o nosso NC Contexto hoje, você acha que está com um companheiro e que o que ele faz é bom para você, mas às vezes o que ele está fazendo é, na verdade, te cercando e te privando de ter uma vida de independência. Porque com muitas mulheres acontece isso. O parceiro começa a se relacionar com ela, ela trabalha, sai com as amigas, tem uma vida comum a qualquer tipo de pessoa na sociedade brasileira e qualquer sociedade no mundo, né? A gente precisa se divertir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma rede de amigos, conversar, enfim, viver, né? Eu acredito que isso também é viver. Mas o parceiro aparece na vida daquela mulher e aí ele começa bloqueando. Esses teus amigos não são confiáveis. Um bloqueio. Por que você não sai desse teu trabalho e eu te ajudo? E aí, no final das contas, aquela mulher se encontra no perfil daquela mulher que em 1930 era colocada somente dentro de casa e tinha apenas isso para fazer e não se falava e às vezes também não estudava, porque o próprio marido trata de minar o campo e bloquear tudo que a mulher tem que fazer. Queria que a senhora explicasse esse ponto de vista perante a antropologia mesmo, porque é um comportamento que ele vem de muito tempo e não faz tanto tempo. Veja, você começou por uma questão muito importante para a antropologia. A socialidade humana implica que você tenha amigos, tenha familiares, que você conviva entre homens, mulheres, crianças, adultos e velhos. Quer dizer, a diversidade da comunidade humana, ela é vivida, por exemplo, numa comunidade indígena, ela é vivida numa sociedade moderna. A socialização, ela é fundamental. Então você, numa sociedade moderna, às vezes se pensa você está indivíduo sozinho, você não está. Se você não tem relações sociais, se você não refaz essas relações de amizade familiares, se você não leva a sério essas relações, você, na verdade, está perdendo uma parte da sua humanidade. Então, pensar, né, essa diversidade de pessoas que o ser humano é assim, qualquer sociedade, em qualquer cultura, ele vai conviver com idades diferentes, com gêneros diferentes, com desejos diferentes. Então, não é aquele indivíduo pensando que ele está sozinho e que a vida dele vai ser controlar a mulher. Mas está acontecendo isso. Esse a grande. Vai enclausurar. Ele se permite, ele sai, ele vai beber, etc, etc, e ela fica enclausurada, como se ficasse assim. Aí já homens agressores já dizendo, já nem gosto mais, mas eles se sentem bem com ela parada dentro de casa. É uma coisa impressionante como eles estabilizam, quase que não botam grades na janela, mas põem grades morais. Né? Diz assim, você como minha mulher não pode fazer isso, e tem ciúmes de qualquer conversa com outra mulher, de qualquer conversa no trabalho, de qualquer amizade, seja com homem ou com mulher. Então, esse enclausuramento que os homens fazem é aquela ideia de que homem que vale é o homem que controla a sua mulher, é o homem que mantém em casa. Então, veja que, na verdade, eles estão querendo, sabe o quê? O prestígio entre homens. Eles acham que quanto mais controlar a mulher, mais prestigiado. Então, eles vão para um bar e falam mal das suas diferentes mulheres, e a ideia que na antropologia a gente faz a circulação do prestígio entre homens. Então, é um prestígio que circula entre homens em desfavor das mulheres, porque controlam. Então, os grandes homens são aqueles que controlam as suas pequenas mulheres. Para a gente pensar numa coisa assim geral, e que acontece na sociedade moderna e que às vezes acontece também em outras sociedades, até indígenas no mundo inteiro, mas que lá a diferença é que às vezes as relações de trabalho são
não são tão dominadas pelos homens, né? Eles querem se Sim, mostrar como grandes homens, mas eles, na verdade, eles nas relações individuais, pessoais, eles são mais igualitários do que a nossa sociedade moderna. Então, vejamos o quanto que nós temos que caminhar. sim, com certeza. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria entender se a gente pudesse priorizar uma única política pública para 2026, para reverter esses números num curto prazo. Qual seria uma proposta baseada em estudos atuais? A senhora imagina alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se os estudos atuais diriam que há uma política única. Eu acho que varia. Se você a política de longo prazo, ela está na educação, está nas escolas, está na cidadania, que as escolas dão, e da igualdade de gênero. Essa é uma política que não pode ser deixada nunca agora, ela é primordial, eu diria, que aí a gente muda um pouco, faz uma revolução cultural, etc. Mas, no dia a dia, para você enfrentar a violência imediata que está acontecendo hoje, aqui e agora, nós precisamos de mais campanhas políticas e nós precisamos mais de instituições, que são muito poucas, foram criadas, a gente tem a sensação de ter, mas elas estão longe de chegar aos vários rincões do Brasil, os pequenos municípios. Então, eu acho que nós, voltando à minha primeira fala, se nós não criarmos hoje várias instituições, nós temos que trabalhar com a capacitação Isso mesmo. a capacitação de juizados, delegados, promotorias e centro de referência para a mulher. Nós temos que trabalhar na capacitação. Se nós temos pouco recurso, nós temos que capacitar, porque a questão da desigualdade de gênero aparece, inclusive, grande parte dos juízes e das juízas já incorporaram o desejo de enfrentar a violência contra a mulher, mas outros não. Outros ainda estão parados no tempo. Então, sem capacitação, talvez seja essa a política pública mais importante para já. A Perfeito. longo prazo, uma política educacional. Nossa, uma conversa super importante, super essencial a gente entender nas falas de Lia Zanata que realmente a sociedade não precisa só criar campanhas e criar leis. A gente precisa mesmo capacitar quem até já está, porque esse start, esse funciono na cabeça de quem já está ali ajuda muita gente, ajuda muitas mulheres no tema que a gente está falando. Com certeza. Muito obrigado, Lia. Foi um prazer conversar com você e a gente volta no próximo bloco falando ainda sobre feminicídio no Brasil.